É oficial, o Japão não está mais entre as 3 maiores economias do mundo. Agora o país está no 4º lugar, superado por Estados Unidos, China e Alemanha. Isso porque o Japão entrou mais uma vez em recessão, o que acontece quando o PIB, o Produto Interno Bruto de uma nação, encolhe por 2 trimestres seguidos. O dado ainda pode ser revisado, mas não deixa de ser mais um capítulo de uma longa crise econômica. Em 2010, o Japão já tinha perdido a posição de 2ª maior economia do mundo para a China. Então o que aconteceu com aquela história de sucesso dos anos 80, quando o Japão era sinônimo de terra do futuro? Eu sou o Shin Suzuki, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e explico em 4 pontos por que o país asiático acumulou mais um resultado negativo e por que sofre há décadas para recuperar o brilho do passado. Gente, assim, o Japão está há anos tentando produzir inflação. É interessante dizer isso, porque o liberalzinho de internet, né, acha que, por exemplo, deflação é algo positivo para a economia. E para a economia capitalista, deflação não é bom. Eu sei que isso é contraintuitivo, porque a pessoa geralmente pensa assim, mas como assim, Humberto, a deflação não é bom? Porque se a inflação faz as coisas ficarem mais caras, a deflação faz as coisas ficarem mais baratas. Então, de que maneira vai ser ruim as coisas ficarem mais baratas? Sabe qual é o problema, gente? O problema é que o normal da economia capitalista que cresce é justamente aumentar a produção. Se a economia não consegue aumentar a produção, significa que a economia não está saudável. Eu estou falando de uma economia capitalista, tá, gente? E a deflação produz retração na produção. Ou é produto, né, melhor dizendo, da retração da produção. Então, se os preços estão diminuindo, é possível que a produção também esteja. Porque, veja, o capitalista, ele só reduz o preço da sua mercadoria em uma única circunstância, que é a circunstância dele não conseguir vender mais pelo preço que ele vendia. Tá? Porque mesmo que haja uma redução, tá, do custo da mercadoria para o capitalista, nem sempre ele repassa isso para o seu produto, porque se ele tem margem, ele aumenta a margem de lucro e mantém o preço. Tá? Agora, a deflação não é um preço pontual que reduza, porque isso pode acontecer. Você pode ter algum aprimoramento na cadeia produtiva, você pode ter alguma nova fonte de matéria-prima, de mercadoria, você consegue baixar um preço. E isso é bom. Um avanço tecnológico faz determinado preço baixar, isso é bom, isso acontece. Mas isso não é deflação. Deflação é quando a média, né, dos preços vem caindo. Tá? Bom, se a média dos preços vem caindo, significa que a economia está mais devagar, está produzindo menos. Né? Ou seja, não está conseguindo vender, estão encolhendo margem, a economia está parando. E a economia do Japão, gente, ela vem, tá? Agora subiu a taxa de juros, tá? Porque eles estão aproveitando um momento que parece que o mundo todo há de subir taxa de juros. Né? A taxa longa de juros já subiu nos Estados Unidos, a taxa curta deve acompanhar, né? Para convergir, que nem os economistas liberais gostam de dizer. E eles agora subiram, né? Uma taxa que eles estavam há 17 anos, com uma taxa de juros negativa na economia, tá? Que é o ápice do estímulo que o Estado pode fazer na sua economia, para fazer a economia produzir, uma taxa de juros negativa, tá? Que para quem não sabe é você pegar dinheiro emprestado para pagar a prazo um valor menor do que o valor que você pegou à vista. Né? Uma taxa de juros negativa faz com que seja melhor pagar a prazo do que à vista. Estão entendendo? É nesse nível de estímulo que a economia capitalista trabalhou durante muito tempo. E a economia japonesa estava fazendo isso há muito tempo. Para quê? Para ver se conseguia retomar os níveis de produto. Né? Para evitar que a sua economia continue encolhendo. Tá? Que é o que está acontecendo. A economia do Japão está estagnada, absolutamente estagnada, não consegue mais crescer, enquanto que os outros países ainda estão conseguindo algum crescimento. E aí, para estimular esse crescimento, o Japão está há 17 anos com uma taxa de juros negativa. Mesmo assim não consegue. Mesmo assim não consegue. Agora eles aumentaram para alguma coisa entre 0 e 0,1%. Na prática, só o que eles estão dizendo é que a taxa não será mais negativa. Por quê? Porque o mundo em guerra está vendo aí
os bancos centrais subirem as taxas de juros, já está assim nos Estados Unidos, já que não tem mais taxa negativa há algum tempo, e agora a tendência é de subir um pouco mais, a Europa também, o Japão está vendo que há, talvez, margem para subir um pouquinho. Isso para nós não é bom, né? Porque o governo Lula estava contando com a manutenção da trajetória de queda da taxa de juros aqui. Isso já está ameaçado. E eu disse isso lá atrás, quando eu cantei a pedra, disse, olha, o mundo parece que terminou a janela de oportunidade para a gente baixar juros. Com o mundo começando a subir juros, a gente vai ter que sempre ter algum diferencial de juros, porque a nossa economia não é a do Japão, não é a dos Estados Unidos. Então a gente não pode ter o mesmo nível de taxa de juros que eles têm, tá? Mesmo que a nossa taxa de juros ainda esteja muito fora do lugar. Mas é isso, a economia do Japão está estagnada há muito tempo, não consegue mais crescer em termos de nível de produto, está há muito tempo trabalhando com uma taxa de juros negativa para tentar dar estímulo para a produção, e mesmo assim não consegue. Agora eles aumentaram um pouquinho, porque tem essa perspectiva de o mundo todo aumentar, então há mais margem para eles, nessa questão de diferencial de juros, e também porque eles estão mais próximos de conseguir ter pelo menos 2% de inflação. Vejam, amiguinhos liberais, ultraliberais e ANCAPs, o Japão está perseguindo uma taxa de juros estável de 2%. Que é aquilo que eu insisto aqui no canal. O que é o sinal de saúde da economia capitalista? Uma taxa de juros, eu falei, né? Uma bobada. Não, taxa de inflação. Tá? O que é saudável para a economia capitalista? Uma taxa de inflação baixa e estável. Então, 2, 3%, um país que tem uma inflação de 2 a 3%, essa taxa de inflação ela é estável, 2, 3 anos se mantendo sempre com uma taxa de inflação de 2, 3%, 3,5% até vai, é sinal de saúde da economia capitalista. Sinal de saúde. Sobretudo se o produto estiver crescendo. Tá? O que o Japão está buscando é pelo menos 2% de inflação. Pelo menos 2% de inflação. Porque se ele começa a ter deflação, tem um outro problema, que é o problema que ele está citando aqui nesse trecho do vídeo. Tá? Se eu não me engano, nem lembro mais o que ele estava falando ali, que é a perda de competitividade dos produtos da indústria japonesa. Se a moeda japonesa começa a se valorizar em relação à moeda padrão para as trocas internacionais, isso prejudica a pauta de exportações do Japão, que foi o responsável pelo crescimento da economia industrial do Japão. Tá? Que começa lá nos anos 80, numa pegada de Guerra Fria, onde eles ganharam uma chancela de poder entrar num dos maiores mercados consumidores do mundo com alguns produtos, em troca de manter também a presença de outros no seu mercado. Estou falando do mercado dos Estados Unidos. Então, por exemplo, a indústria automobilística vai ter alguns momentos de imposição de barreiras, mas vai entrar sim nos Estados Unidos com muita força, vai se espalhar pelo mundo inteiro. Há uma chancela política dos Estados Unidos para que a indústria japonesa pudesse se expandir pelo mundo sem que o Japão sofresse uma intervenção política, um golpe de Estado, um embargo econômico, alguma ação imperialista. Então se deixou o Japão crescer, se financiou o crescimento do Japão, se abriu o mercado japonês dos Estados Unidos para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Japão. E aí o Japão vai conseguir esse crescimento. Só que essa realidade já não existe mais. Isso chegou até um determinado ponto, onde, por exemplo, a indústria japonesa começou a esbarrar em alguns pontos com a indústria dos Estados Unidos, e então aumentou a concorrência dentro do mercado dos Estados Unidos. No mercado global, onde as empresas japonesas conseguiram se estabelecer, também chegou a concorrência da Coreia do Sul, da China. E o Japão, uma economia mais velha, né, altamente produtiva, tanto é que continua sendo uma das maiores potências econômicas do mundo, passou a ter dificuldade de continuar crescendo, porque perdeu mercados para a China, para a Coreia, e deixou de ter o arrego dos Estados Unidos que eles tiveram para crescer.